E você comentou aqui e a Kate fez essa pergunta mesmo. Estou com muita dificuldade de rememoração nas projeções. Pode ter ligação com o desalinhamento dos meus chakras? Você comentou do coronário e do frontal. Isso, de ter o que ela falou de ter Rememora- rememoração. Rememoração, Isso tem sim. muito a ver com o chakra coronário e com o chakra frontal também. Sim. Tá? Porque, assim, essa questão do alinhamento, eu prefiro falar no sentido de conexão, porque as pessoas normalmente hoje em dia falam de alinhar os chakras. No meu ponto de vista, com a minha experiência Sim. e com a literatura que eu vejo, que eu tenho mais afinidade, o alinhamento dos chakras não é posicional, ele é um alinhamento energético, uma conexão energética. Não é como o alinhamento do carro, que você tem que balancear, alinhar no sentido ali estrutural físico. Até porque todos os chakras estão distribuídos ali nesse sistema cérebro-espinhal, né, na medula espinhal. Então, eles estão ali verticalmente, os 7 principais. Tá? Mas, assim, de uma forma geral, o alinhamento seria justamente isso. Talvez você tenha que trabalhar um pouquinho mais a energia de alguns chakras, como o chakra frontal, que é muito importante para você ver, para você ter intuição, para você rememorar também, mas o chakra coronário, no meu ponto de vista, mesmo que a pessoa não sinta o chakra energeticamente falando, porque às vezes a pessoa tem um chakra bem ativo, mas não tem a parte parapsíquica dele ativa, e ela não sente. No meu caso é muito fácil, eu sinto a energia pulsando. No início, então, quando eu comecei a ter essa abertura, lá para os 17, 18, é até difícil, você chora, você tem, você também contamina o anahata, né, no sentido de desequilíbrio, porque é uma energia muito sublime que você tem que aos poucos se trabalhando. Você tem que equilibrar tudo isso, mas de uma forma geral, quando a gente fala de rememoração, tem a ver com essa conexão entre os chakras e muitas vezes também não pode talvez não esteja só ligado ao teu chakra coronário ou frontal. Se você tiver com acúmulo energético nos chakras inferiores, é normal que você saia do corpo meio grogue. Meio assim, imagina que você está bêbado. E isso também atrapalha na rememoração. Tá? Você anda de uma forma em câmera lenta. E muitas vezes, assim, o chato de quem tem projeção astral, todo mundo se projeta, mesmo que saia um pouquinho, né, ao longo do dia, alguns centímetros. Mas em algum momento da vida alguém se projetou, uns mais, outros menos, mas de forma inconsciente. Mas das pessoas que saem um pouquinho mais do corpo, com constância, e não lembram, às vezes é chato, porque se você sabe que teve a experiência, que você teve em algum local, você traz aquela sensação com você, mas você não consegue, de uma forma substancial, saber o que aconteceu. Você sabe muitas vezes que teve um local maravilhoso. Isso acontece muito comigo quando eu vou para os planos, dentro do astral mesmo, os planos mais sutis. Eu faço a rememoração e lembro, tem uns que são em montanhas altíssimas, acima das nuvens, só de falar o meu campo energético já abre todo. Então, nesse momento, eu sei que eu estive num local maravilhoso, esplendoroso, aí eu lembro de algumas pessoas falando comigo, mentores, pessoas até falando, pô, legal o que você está fazendo, e coisas do tipo. Só que na hora que você volta, aquilo vem como uma... Priscila já está entendendo, que né? provavelmente também acontece com ela. Você tem aquela sensação e vem com várias memórias meio que fragmentadas, como se o HD tivesse fragmentado, você tem que juntar tudo aquilo. Então, quanto mais a gente trabalhar a energia para ficar menos denso, e quanto mais a gente trabalhar o chakra coronário, mais a gente vai rememorar. E uma coisa que eu não falei que é muito importante, que foi, digamos assim, o carro-chefe da minha experiência parapsíquica, da minha experiência como indivíduo consciente no mundo, a meditação. A meditação ela é extremamente importante. A meditação ela é como se fosse uma mola propulsora para que você consiga alcançar patamares de consciência superiores, para que você consiga alcançar a divindade que está ali adormecida dentro de você. Então, a meditação ela é a ferramenta primordial, seja para o teu dia a dia, para lidar no trabalho, para lidar com a família, para ter experiências mais lúcidas fora do corpo, para desenvolver o parapsiquismo. E quando eu falo meditação, não estou falando só da meditação sentado ou sentada. Você tem que fazer, é legal que você faça? Eu faço desde os 12 anos, é claro, você viaja, às vezes você não faz uma semana, mas eu faço constantemente desde os 12, 13 anos. Eu tomava banho, deixava a água cair, trancava o banheiro, apagava a luz, porque lá em casa era meio que o ponte dos meus amigos, tocavam campainha toda hora,
eu ficava ali meditando 2 horas. Depois eu percebi, estou gastando muita água. Na época era novo, aí fechava a água, porque começou a ter esse movimento mais de consciência ecológica. Falei, pô, estou gastando água. Tudo bem que eu não lavava meu carro desde cedo. Mas, enfim, aí eu sentava e ficava horas meditando. Mas, além desse tipo de meditação, eu estou falando da meditação contemplativa, quando você está andando na rua para comprar alguma coisa no supermercado, ou indo para o trabalho, você tem que contemplar a vida que está ao teu redor. Você tem que estar consciente. Quando você está consciente, você é um ser meditativo. Nesse momento, você também está meditando. Os zen budistas fazem muito isso. Você está lavando roupa, você está lavando prato, você está ali fazendo alguma coisa, mas você está ali presente. Sim. O Eckhart Tolle, que está na moda, que é muito bom, é uma leitura muito boa, fala muito disso, do poder da presença. O poder do agora, sim. Então, do agora, o poder do agora. Então, se você estiver presente, se você estiver aqui conectado com o agora, você está meditando. Então, não é só aquele momento sentado. Por mais que o momento sentado seja importantíssimo para condicionar a sua mente. A gente não condiciona a mente com um monte de porcaria, de WhatsApp, de não sei o quê. Então, a mesma coisa. Senta ali. Não que o WhatsApp não seja bom em algumas coisas. Estou me conectando nessa live aqui pelo link do WhatsApp. Está sendo boa. É engrandecedor. Mas se eu abrir o WhatsApp do meu grupo de amigos, de infância do prédio, que não tem nada a ver com espiritualidade, e são amigos queridos, que eu gosto muito, e, pô, ver a banda de porcaria que eles mandam por dia, é um monte de coisa. Então, mas os caras são meus amigos, eu falo, gente, vamos mudar o papo um pouco aqui que tá demais. Mas isso, quando não é política, que o homem fica vendo, bota o dia todo mulher pelada, eu falo, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E fica isso, e se eu ficar com eu deleto logo, cara. Porque assim, chega um ponto que se você ficar vendo toda hora, tua mente acaba condicionando. Então eu cheguei num ponto que eu falo, nem vejo mais. Tá? Não que eu nunca, em alguns momentos da minha vida eu vi, mas hoje em dia eu deleto. Quando é para falar de besteira, eu falo de futebol, de outra coisa. Porque pelo menos é uma coisa mais aqui, se você tratar de uma maneira equilibrada também. Então, estou falando isso, nem sei mais porquê, já me perdi. Mas, enfim, porque você tem que ser contemplativo, tá? Eu estou precisando meditar, minha mente está saindo. Então, você tem que perceber a realidade ao seu redor a todo momento. Isso é meditação. Os budistas são mestres nisso, tá? Principalmente a escola zen budista. Então, perceba a realidade, esteja presente, como eu falei do livro do Eckhart Tolle aí, que a Priscila comentou aí, O Poder do Agora, é um livro muito bom. Tem vários outros, né? Quando você estuda um pouquinho sobre a Advaita Vedanta, que é uma escola espiritualista filosófica nascida na Índia, e claro que se desdobra pelo mundo todo, você vai perceber o quão importante é o poder da presença, o poder de estar consciente com a sua natureza real, que você só encontra pela meditação.